Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21, depois 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Hoje, o Evangelho é a conclusão do chamado Sermão da Montanha, que é onde tem as 10 bem-aventuranças, que é considerado o primeiro grande discurso de Jesus no Evangelho de São Mateus, o grande discurso. Nesse Evangelho das bem-aventuranças, Jesus é comparado com o Moisés do Antigo Testamento, que era o legislador, porque ele recebe a lei, ele que transcreve a lei, Então ele é considerado o legislador. Jesus é o novo Moisés, o novo legislador, E o Sermão da Montanha é a nova lei, considerado equivalente aos 10 mandamentos. Então, o que era os 10 mandamentos na antiga aliança, agora então são as bem-aventuranças na nova aliança em Jesus, E nova aliança, novo povo de Deus, reunido pelo Messias Jesus. Então, estes poucos versículos do Evangelho de hoje alertam para uma fé que deve ser revelada mais pela prática das boas obras em favor dos outros do que por palavras bonitas dirigidas a Deus. Então, passar para a prática, sair das belas palavras e passar para a prática. Quem entendeu as palavras de Jesus de forma mais verdadeira será aquele que vai procurar viver a vontade de Deus na sua relação com as pessoas. Então, o entender a palavra de Deus é muito mais que o entender teórico, mas é um entender de assimilar e praticar. Então, a pessoa vai viver isso, a palavra de Jesus, na sua relação, nas suas relações com as pessoas, nas suas relações com o mundo e até consigo mesmo. A oração mais verdadeira, então, nesse sentido, é a prática da justiça e do serviço para com os outros. Assim, nos ensina a sabedoria popular, quando alguém diz que a melhor oração é amar. Claro que a gente não abandona a oração, mas a oração tem que ser externalizada na prática. Entender isso e, sobretudo, viver desse modo é fonte de sensatez, é fonte de sabedoria. E assim procedendo, o discípulo será semelhante ao bom pedreiro, aqui é a comparação que se faz, que constrói a sua casa sobre a rocha, isto é, uma casa que tem fundamentos capazes de resistir às tempestades e aos maus tempos da história, sem se deixar abalar ou abater. Por outro lado, uma fé apenas de palavras, que não pratica aquilo que assimila, não se sustenta uma fé assim. Será como um homem insensato que não tem juízo, constrói a sua casa sobre a inconstância da areia. Com certeza, essa casa não resistirá quando será testada pelo mau tempo. Então, peçamos essa graça a Jesus, que nós possamos viver essa fé traduzida em atitudes. Hoje a igreja também celebra São Francisco Xavier. Ele, então, deixou a sua terra, deixou seu país e seu continente para ir em missão à Índia. Com sua vida, respondeu a um chamamento de Deus por meio de Santo Inácio de Loyola, que muitas vezes lhe fazia
o questionamento do Evangelho. Francisco, que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Então, São Francisco Xavier foi alguém que soube viver a sua fé na prática de boas obras. Morreu com apenas 42 anos de idade e hoje a igreja celebra como padroeiro das missões. Senhor, nós pedimos a graça de sermos inspirados pelo exemplo de São Francisco Xavier, que assimilou e praticou a palavra. Nós queremos ser semelhantes a esse homem que construiu a casa sobre a rocha. Nós não queremos construir sobre a areia. Nós queremos construir sobre fundamentos sólidos. Vem Espírito Santo nos dar esse discernimento de todos os dias. Temos atitudes que constroem a nossa fé sobre a rocha da firmeza, da prática, da adesão que se traduz em atitude. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.